Trabalho de Prog 3 apresentados pelos alunos Carol, Khaled, Luan, Miguel e Victor. Nosso trabalho é sobre a linguagem Python. Python foi criado em 1991 com o intuito de ser uma linguagem simples e direta. Ela vem crescendo fortemente nos últimos anos, tanto pelo seu uso em web quanto o uso em machine learning e data science. Como podemos ver nesse gráfico, em 2017 Python foi a quarta linguagem mais utilizada e ainda se mantém em constante crescimento dia a dia. Assim como em C++, classe em Python é a base orientada da programação a objeto. Da mesma forma que objeto é uma instância da classe e esse objeto possui certos atributos que vai definir suas características. Porém, Python não possui um construtor propriamente dito. Ele possui um método inicializador, ou seja, basicamente inicia as variáveis. Assim como em C, Python podemos ter a classe cachorro e seus objetos, o vira-lata, o Rottweiler e o Labrador. Que nesse exemplo a única diferença entre eles é a cor, o vira-lata caramelo, o Rottweiler preto do Paraguai e o Labrador vermelho. Uma outra curiosidade que vale a pena salientar é o fato que em Python normalmente não se pode ter mais de um inicializador, o init no caso. Porém, como o Python é uma linguagem muito aberta, tem jeitos de você burlar isso e criar mais de um. Passando pelo lado mais prático da linguagem, utilizando esse código como exemplo, podemos ver que Python é realmente muito simples. Possui uma classe com o nome funcionário e dentro dessa classe possuímos duas funções, a def_init e a def_del. Como você pode ter estranhado, Python não possui chaves, já que seu método de agrupação e definição de escopo é feito unicamente pela indentação, ou seja, o espaçamento das linhas. Aqui podemos ver que def_init está escrito construtor da classe, mas como já dito, Python não possui o construtor, é mais como um inicializador. Ou seja, esse def se refere a uma função, nesse caso um método, já que é dentro de uma classe. Nesse método, podemos ver que tem o parâmetro self, nome, idade e salário, e nenhum tipo associado a cada um deles, pois Python é quase que um template ambulante, ele não precisa disso, ele associa automaticamente cada dado enviado à variável com seu determinado tipo. Self é a variável que se refere ao próprio objeto, assim, quando chamado, ele é utilizado para realizar a atribuição aos atributos, ou seja, quando você digita self.nome, que recebe a variável nome, o conteúdo que está nessa variável nome passa a ser o atributo nome do objeto. Ou seja, nesse exemplo seria o Kelad, que recebe o Kelad como nome, 44 como sua idade e 1200 como salário. Como a definição de tipo é automático, o nome já recebe uma string, a idade já recebe um inteiro e salário já recebe um double sem você precisar declarar isso. Já o método del, que seria o destrutor em C++, funciona exatamente como C++. Aqui só tem um print para a verificação de funcionalidade da função. Uma coisa que vocês podem ter estranhado também é o fato de não se ter uma main propriamente separada do resto do código. Porém, como não tem chaves, esse Kelad que recebe a inicialização de um funcionário, ou seja, de uma classe funcionário, já está na própria main, pois Python, como já dito anteriormente, é definido a partir da indentação. Os métodos determinam o comportamento dos objetos e são quase como funções dentro das classes. Já o encapsulamento é uma maneira de controlar o acesso aos atributos e aos métodos de uma classe. Aqui nós temos um trecho de código com uma classe funcionário, em que temos três atributos, nome, idade e salário. O atributo nome está sendo declarado normalmente, então ele não tem nenhuma restrição. Na linha 4 nós declaramos o atributo idade com um underline antes. Isso significa que o seu acesso deveria ser restrito. Esse underline avisa o usuário que o acesso deveria ser restrito, porém não há nenhuma restrição realmente. Nós podemos acessá-lo normalmente, igual a variável nome. Já na linha 5 nós declaramos um atributo chamado salário com dois underlines antes. Esses dois underlines restringem o seu acesso para só dentro da classe. Fora da classe nós não conseguimos acessar essa variável. Na linha 7 temos o destrutor, e da linha 10 à linha 25 nós temos 5 métodos. Na linha 24 nós temos o método salário líquido, que não recebe parâmetro algum, e que ele simplesmente printa o salário vezes 0,8. Na linha 18 nós temos o método setIdade, que recebe como parâmetro uma variável chamada oIdade, e ele simplesmente seta a idade do objeto para o parâmetro que foi recebido. Na linha 21 nós temos um outro método chamado getIdade, que não recebe nenhum parâmetro, e ele está sendo declarado após dois underlines, e como já vimos, é um método que está sendo encapsulado. Ele só pode ser usado dentro da classe. E ele simplesmente retorna a idade do objeto. Na linha 10 a 16 nós temos duas funções com o mesmo nome, que são declaradas após @property e @salário.setter. Essas duas funções são o que podemos dizer ocultas. E quando formos chamá-las, dependendo do jeito que a gente chamar ela,
ele vai usar ou a função da linha 11 ou a função da linha 15. Vamos simplificar isso daqui a pouco. Na linha 27, nós criamos uma variável QLAD, funcionário, que recebe o nome QLAD, com uma idade de 50 anos e um salário de 100. Nós printamos o nome, e ele printa o nome QLAD, printamos a idade, ele printa 50, mudamos a idade para 24, e depois printamos a idade novamente como 24. Na linha 34, nós usamos o método salário líquido, e na linha 35, nós printamos o salário do QLAD. Nesse caso, nós usamos o método da linha 11 porque o compilador não identificou nenhum parâmetro. Como não tem nenhum parâmetro, ele vai usar o da linha 11. Na linha 36, nós fazemos QLAD.salário recebe 123.4. Também usamos o método salário, só que dessa vez ele vai usar o método salário da linha 15, porque está recebendo como parâmetro 123.4. Na linha 38 e 39 são exemplos de jeitos de, basicamente, burlar o encapsulamento tanto dos métodos quanto dos atributos. Na linha 38 nós conseguimos printar o salário, e na linha 39 nós conseguimos usar a função getIdade. As duas são encapsuladas com 2 underlines antes, então elas não deveriam poder ser acessadas, porém, nós conseguimos acessá-las desse modo. Além disso, também há os métodos estáticos, que são métodos que não requerem que um objeto seja criado para serem chamados. Falando um pouco de templates, templates basicamente permitem que uma classe ou função funcione para diferentes tipos de dados, sem ter que reescrevê-los para cada um deles. Porém, já que em Python nós não precisamos declarar os tipos de variáveis, não há necessidade do uso de templates em Python. Polimorfismo é um mecanismo utilizado na programação que faz com que as funcionalidades de um determinado trecho de código sejam alteradas dependendo de como esse trecho é selecionado. No exemplo ao lado é demonstrado um tipo de polimorfismo, o tipo subtipo, onde os 3 animais possuem o método fale, mas dependendo da sua espécie, que em programação seria entendido como classe, o método fale executa ações diferentes. Existem diversos tipos de polimorfismo, entre eles template, que já foi mencionado nesse trabalho, sobrecarga, que será abordado posteriormente, e subtipo, que eu irei usar para exemplificar a ideia de polimorfismo. Herança simples é um exemplo de subtipo, onde uma subclasse é criada a partir de apenas uma superclasse. A subclasse herda todos os métodos e atributos da sua superclasse, porém podem ter métodos e atributos próprios. Nesse exemplo, a classe baleia é uma subclasse de aquático, e por sua vez é uma subclasse de mamífero. Sendo assim, baleia é uma subclasse de terceiro grau. Para exemplificar o uso de polimorfismo em Python, irei explicar esse código, utilizando a classe funcionário já apresentada anteriormente. Agora foram criadas 2 novas classes, que são subclasses de funcionário. Nesta linha, a classe gerente é criada. Para especificarmos de qual classe serão herdados os métodos e atributos, é usado o nome da superclasse entre parênteses, como mostrado aqui. A função init é construída normalmente, com todos os atributos da subclasse. Logo abaixo da função init é utilizada a função super, para especificar quais atributos serão herdados do funcionário, nesse caso o nome, a idade e o salário. Nesse exemplo, o gerente terá um atributo extra, que é bonificação, que será adicionado no seu salário posteriormente. Zelador possuirá 2 atributos extras, a hora de chegada e a hora de saída. Além disso, a função salário líquido se comportará diferente nas 3 funções, simulando uma cobrança de impostos diferentes para cada tipo de profissão. Aqui são criados 3 objetos: o objeto QLAD, funcionário, o objeto votir, gerente, e o objeto coral, zelador. Nessa parte do código é chamada a função salário líquido para cada objeto. Como a gente pode ver, todos os 3 objetos recebem um salário de R$1.000. Aqui 500 com 500, que é a bonificação, somando 1.000, e aqui também 1.000. Ao chamar as funções salário líquido, podemos ver que o print é diferenciado para cada
tipo de funcionário que a gente chama. Isso por causa do multiplicador que é usado em cada função, dependendo de qual classe ela pertence. Bom, agora falando um pouquinho sobre herança múltipla, é um conceito bem semelhante com o da herança simples, com a única diferença de que a nossa subclasse ela pode ser derivada de duas ou mais classes. Então, nesse nosso exemplo, a gente tem a subclasse gerenheiro, que é derivada da classe engenheiro e da classe gerente. Bom, agora partindo para o nosso exemplo, a gente tem três classes, azul, vermelho e minha, e uma subclasse derivada dessas três, chamada minha cor. É importante dizer que a gente tem uma ordem de prioridade caso venha a ter uma função ou atributo com o mesmo nome. E essa prioridade ela é definida primeiramente da implementação da subclasse que você está criando e depois nessa chamada das classes derivadas da esquerda para a direita. Nesse caso, a ordem seria minha cor, minha, vermelho e azul. Como minha cor não possui nenhum atributo, os atributos dela são herdados da classe azul e vermelho. Como a classe azul e vermelho tem atributos com o mesmo nome, ela dará prioridade para o vermelho, porque ele vem antes do azul. E o mesmo equivale para a função eVermelho, que também possui em outras classes. É por isso que quando a gente printa na última linha mc.eVermelho, ele vai printar sempre porque ele dá prioridade para a implementação da classe minha cor. Bom, agora falando um pouquinho sobre sobrecarga de operador, é uma maneira algébrica de relacionar as classes, ou seja, é uma maneira da gente dizer para o compilador o que uma soma ou uma subtração de classe faz. E a sintaxe ela é bem parecida com os construtores que a gente falou anteriormente. É uma função que está delimitada por dois underlines e uma palavra-chave. E aqui a gente tem uma tabela com todas as operações que o Python suporta. E agora, partindo para o nosso exemplo, a gente criou uma classe cor e essa classe cor recebe como construtor um vetor, que nesse caso vai ser um vetor de strings. A gente criou um operador de soma, que nesse caso vai pegar o vetor de cores 1 e cores 2 e vai somar, gerando um vetor de 6 elementos. A implementação é bem simples, é importante manter a lógica entre os operadores no caso de soma, agora somar os vetores. Né? Só a título de curiosidade, a gente criou uma função str, que ao chamar o print para um objeto do tipo classe, é como se você estivesse criando um print específico para aquela classe. Por fim, a agregação e a composição. Essas são formas de associar objetos de duas classes diferentes. Na agregação, os objetos têm ciclo de vida independentes, ou seja, se o todo deixar de existir, suas partes podem permanecer, e além disso, uma parte pode ser agregada a diferentes todos. Isso caracteriza uma interação mais fraca, diferente da composição, onde a interação é mais forte, já que, quando o todo deixa de existir, suas partes também deixam de existir, e cada uma dessas partes só pode pertencer a um único todo. Vamos ver um exemplo de cada. Primeiro, para agregação. Temos uma classe de carrinho de compras e outra de produto. Dentro do carrinho, temos um vetor que vai receber objetos criados a partir da classe produto. E esses objetos serão inseridos pelo método inserirProduto. Para complementar, uma função para ver o que tem dentro do carrinho e a função del com um print de verificação. E aqui, na classe produto, temos init recebendo o nome e o valor do objeto e a função del com print novamente. Nesse trecho, começamos instanciando o objeto carrinho e dois produtos, P1 e P2. Aqui, inserimos eles no carrinho e um print só para mostrar o que tem dentro. Por fim, vamos deletar o carrinho antes do programa acabar, para demonstrar que os produtos não serão destruídos junto com o carrinho. E como dito, aqui no terminal temos a lista do que tinha no carrinho, o carrinho deletado antes do fim do código e só após o fim os produtos são deletados. Já para o exemplo de composição, vamos pensar em uma classe cliente, que tem nome, idade e uma lista de endereços, que conterá objetos da classe endereço. Veja que temos novamente um método de inserção, porém nessa situação vamos instanciar o objeto dentro do próprio método, e isso criará uma correlação de dependência mais forte. Novamente, temos um método para mostrar a lista de endereço de cada cliente e os destrutores de cada classe. Aqui, o cliente C1 é instanciado e em seguida recebe seu endereço, e aqui o cliente C2 com o endereço também. Vale lembrar que é uma lista, então você pode inserir quantos endereços quiser, e que quando dois clientes têm endereços iguais, teremos dois objetos também, um para cada cliente, pois cada inserção invoca uma instanciação de endereço. Aqui só mostramos cada endereço, e para demonstrar a composição entre os objetos, vamos deletar somente o cliente C1. Note que não há chamada direta de destruição do endereço, mas como vemos no terminal, ele é deletado logo após C1, diferente dos produtos do exercício anterior, que só eram deletados após o fim do código.
Assim, sobra somente C2 e seus endereços no final.